Boa tarde, credo. É um prazer estar nesse palco da FenaRoz. Eu acho que eu estou muito feliz por ver a FenaRoz reacendendo essa chama, né? É uma feira que a gente viu muito grande. Parabéns aos envolvidos que estão resgatando a antiga FenaRoz. E é um prazer muito grande poder estar aqui. Eu me chamo Marcos Ribeiro, como já foi apresentado, sou médico veterinário. Me formei em 2010 pela Universidade Federal de Santa Maria. Hoje, para quem me conhece, sou cirurgião de pequenos animais, e aí vocês vão pensar, pronto, né? Um cirurgião de pequenos animais para falar de agro. Eu tenho um contato com agro desde que me conheço por gente. Meu avô era pequeno produtor, meu pai era pequeno produtor, me criei no meio de pequenos produtores. Fiz minha faculdade para trabalhar com bovino de corte. Fiz meu estágio final com bovino de corte, trabalhei em instâncias grandes na fronteira. Toquei um pouco de reprodução de bovino de corte, né? E acabei sendo pescado pela cirurgia de pequenos animais, me apaixonei e por muitos anos fiquei trabalhando com isso, mas nunca perdi o contato com o campo. Desde que eu me conheço por gente, eu escuto essa frase, que não tem gente para trabalhar no campo. Não sei se vocês já escutaram essa frase ou só eu que escutava. Faz pelo menos com a cabeça aí se já escutaram a frase. Já escutaram? Todo mundo já escutou essa frase. Então, essa briga das pessoas para o campo está muito grande. E isso precisa ser olhado, né? Então, com a experiência que eu tenho de gestão de pessoas nos pequenos animais, porque eu tenho uma clínica, uma empresa, e a empresa precisa fazer gestão de pessoas, eu acabei olhando para esse lado da gestão de pessoas. E eu vejo, quando olho para o campo, propriedades grandes com uma gestão técnica de qualidade, com tecnologia, com genética, com poder de investimento e que pedala e que tem resultados muito abaixo do que poderiam ter. E a gente, quando olha isso mais a fundo, enxerga que muitas vezes isso está ligado às pessoas. Eu gosto muito dessa frase, ela serve para empresa, para o campo ou para o que for. Não confunda movimento com progresso. Um navio pode balançar muito e ainda estar ancorado. E eu vejo muita propriedade ancorada, muita propriedade brigando, investindo, botando grana, correndo atrás e, na verdade, no final das contas, travando porque a equipe não roda o processo, eu gastei com um processo caro, eu gastei com uma assistência técnica que me ensinou como tinha que fazer e não rodou porque a minha equipe não rodou, a equipe não comprou o processo, né? Então, essa frase diz muito sobre isso. E aí a gente fala de estratégia versus execução. A estratégia é justamente todo esse planejamento, toda essa gestão que as propriedades rurais já compraram, né? Então, quando eu falo de estratégia, eu falo de saber a data de entore das vacas, a data de plantio da lavoura, quanto tempo eu preciso esperar em cada estação, estação de monta, diagnóstico de gestação, enfim, falo mais de gado porque é a área que eu trabalhei mais. Mas a gestão das pessoas funciona do mesmo jeito. Então, quando eu tenho tudo isso, eu tenho estratégia, né? Peter Drucker dizia lá que a melhor forma de prever o futuro é planejar ele, né? Construir ele. Isso é estratégia. E aí vem a briga com a execução. Essa coisa não aponta bem onde a gente aponta, né? Vem a briga com a execução. Por quê? Porque muitas vezes eu não consigo executar toda essa estratégia. Vamos ver um exemplo. Eu coloquei aqui um exemplo prático para ficar fácil, tá? Coloquei um exemplo de gado de corte, porque é mais a minha área, mas tem vários para lavoura também. Vamos lá. Estou atrapalhando aqui na frente? Não. Estratégia, tá? Quando a gente fala de estratégia, então uma estratégia para uma produção de vacas de cria. 200 vacas de cria, o custo com as vacas, então custo reprodutivo, sanitário, enfim, 50 mil ano, mais ou menos R$250 por vaca. Depreciação e manutenção de 7 touros, 20 mil reais. Pastagens, 90 mil. Tinha tudo isso esmiuçado, mas meu tempo é curto, eu não vou esmiuçar. Resumindo, tudo junto, mão de obra do capataz mais o peão, muito importante isso aqui, 120 mil reais. Total do custo para mim produzir com essas 200 vacas de cria, 365 mil ano. Eu não vim aqui fazer cálculo, só quero mostrar para vocês perdas escondidas na gestão de pessoas. Bom, continuamos com a estratégia. Eu tenho uma meta de prenhez de 85%, 170 prenhes, com uma perda de 5% já prevista, 160 vacas prenhes, 160 terneiros, R$14 o quilo, uma média de 220 quilos, 492.800. Com isso,
Lembrando, um capataz e um peão para tocar toda essa operação. Um lucro, entre aspas, porque ali não está a tributação, enfim, um lucro de 127.800 dessa conta. Um salário aí de 10.650 por mês. Esse é o resultado da minha operação. Aí eu não contava com isso aqui, na hora da execução. Vejam se vocês já viram essa situação. Meu capataz chega e diz assim, tchê, eu não me dou certo com esse guri para trabalhar. Esse guri que tu botou para trabalhar comigo não sabe nada. Não cumpre o que eu estou mandando ele fazer. E das duas uma, ou tu tira esse guri, ou eu estou juntando as minhas coisas e estou indo embora. E aí tu não pode perder teu capataz. Tu não pode perder o capataz, porque é o teu homem de confiança. E aí o que tu faz? Demite o guri. Sem aviso indenizado. Ou seja, pega as tuas coisas, vai embora hoje. Com isso, eu tenho alguns problemas. Atrasou. Eu não consigo um cara no outro dia. Se eu consigo um cara no outro dia, não é o cara treinado que eu queria. E esse capataz vai ter que trabalhar sozinho. Enquanto ele está em cima no trator, vendo a pastagem, ele está se descuidando do gado. Enquanto ele está cuidando do gado, a pastagem não foi plantada na data. Enfim, é um cara só para fazer o serviço de dois. Com isso, custos dessa demissão. R$8.000, uma média, talvez demais, de um peão de mais ou menos um ano de fazenda. R$8.000 para rescisão com aviso indenizado, não cumprido. Um erro de manejo sanitário. O cara não teve tempo de olhar o gado, um boi abichou, acabou morrendo, um terneiro, e outro terneiro atolou-se e acabou morrendo. Uma perda de 6.160. 2 animais, 220 quilos, R$14 o quilo. E aqui, agora eu vou mostrar o que a gente não vê. Porque normalmente eu reclamo, perdi 2 boi por falta de gente. E ainda gastei 8.000 para mandar o sem serventia embora. É isso que o patrão diz normalmente. Aí, com o atraso da pastagem, né, com essa perda no time do plantio, eu perdi R$15 por boi. Só 15 quilos por boi. Só 15 quilos. Para quem lida com gado aqui sabe que 15 quilos não é nada. Um boi emagrece 7 quilos numa lida de mangueira. 15 quilos não é nada. 15 quilos em 160 terneiros, naqueles mesmos R$14 por quilo, 33.180 de perda. Nem é nos 160 terneiros, já contando a perda daqueles dois. Então, 33.180 eu perdi silenciosamente, que eu não vi nessa demissão. Fora os riscos que eu corri, tá bem embaixo ali, ó, mas eu corri o risco da perda do capataz, porque se ele dissesse que ele ia embora e não tinha negociação, ia ser pior ainda, porque daí ia ficar só o outro cara. E uma possível reclamação trabalhista, onde eu ia me ferrar um pouco mais aí, bastante, né? Possivelmente, porque a questão trabalhista no campo, ela sempre é meio enganchada, não tem como fazer exatamente como seria a lei. Então, o meu lucro de 127.800, eu tiro 47.340 daquelas três sominhas ali, completamente viáveis, tá? Feito em cima de números estatísticos, eu não criei isso na minha cabeça. Essa sobra de 127 troca para 80. E eu perco incríveis 37% do meu lucro por causa da demissão do rapazinho que brigou com o meu capataz. Por que isso acontece? Vamos lá. Agora vem a parte mais indigesta um pouco. Por que isso acontece? Isso é um problema real. A primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Vocês veem isso acontecer? O pessoal aí do agro vê isso acontecer? Vê, né? Então, isso aqui é um problema real. E de quem é essa culpa? De quem que é a culpa disso acontecer? Vamos lá, opções. Primeira opção. A culpa é das pessoas. Pessoas que eu digo, pessoas da mão de obra, tá? A culpa é das pessoas da mão de obra. Por quê? Porque ninguém mais quer trabalhar, porque não existe mais gente para trabalhar, porque é muito mimimi, porque essa geração energética que anda com a latinha de Red Bull não quer nada com nada. Isso é o que a gente ouve. Essa é uma opção, tá? A culpa é toda deles. Se essa opção for verdade, pessoal, vamos fechar a fazenda. Fecha a porteira e vende. Porque drone não cura bicheira, inteligência artificial não troca pneu de máquina e nem engraxa. Então nós vamos precisar de gente. Esquece. Se o problema está só nas outras pessoas, abandona.
Agora, se eu tiver parte na culpa, eu não alinhei com esses caras o que era serviço de cada um, o que cada um tinha que fazer. Eu contratei na correria, normalmente é assim, né? Ah, tá me morrendo cordeiro de balde, o cara não tá dando conta de olhar, tá bichando, eu preciso de um próximo lá. E aí tu pega o primeiro que cruzou na frente e larga lá. Não alinha nada, joga lá e manda curar cordeiro. Não houve liderança, né? O processo está todo lá na cabeça do seu Adão. Vocês conhecem o seu Adão, né? O seu Adão é aquele que está há 40 anos na fazenda, domina o processo assim de ponta a ponta. Mas se o seu Adão pegar uma gripe, ninguém sabe fazer nada. É só o seu Adão que faz. Então, o processo está todo na cabeça do seu Adão, mas o seu Adão sabe para ele, mas ele não sabe ensinar. E nós não olhamos para isso antes de acontecer. Vocês, lavoureiros aí, preveem o ano, né? Bah, esse ano vai chover mais, esse ano vai chover menos. Bah, o boi está com tal preço, está com tal preço. A minha área de pastagem, esse ano marca chuva, aquela parte alaga, vou ter que cuidar da lotação. Isso é antecipar o movimento. Por que com pessoas a gente não antecipa o movimento? Nós não antecipamos o movimento com pessoas. Né? E aí, o que acontece? O cara diz no dia que vai embora. E aí eu ouço aquela frase assim, o meu peão de 5 anos comigo deu a louca e foi embora. Não sei, virou a cabeça, são tudo teatino. Ninguém é teatino com 5 anos, cara. O cara estava 5 anos contigo, ele gostava de estar lá. Senão ele não estaria. Alguma coisa tu não viu acontecendo. Essa é a verdade. Então nós precisamos olhar para isso. A parte que nos compete. Tem uma parte deles? Claro que tem. Mas eu não posso jogar toda a culpa. Se eu jogar toda a culpa, eu estou morto. Né? Aí eu tenho que abandonar. Isso aqui tem solução. Isso aqui tem como trabalhar, tem como organizar, tem como arrumar. Vamos lá. Qual que é a nova realidade hoje? Realmente nós temos uma escassez de mão de obra. Está mais escassa a mão de obra. Hoje em dia tem muita ação do governo, muita ação de não sei o quê, que facilita que o pessoal quer empreender, quer trabalhar por conta, ninguém mais quer ser peão, querem ser patrão, querem, enfim. E se criou muitos rótulos também. Tem alguém estudante aí, colégio técnico? Só tu, Gala? Aí, gurias, presta atenção em mim, vocês são estudantes do colégio técnico também? Quem foi fazer colégio técnico ou curso superior? Lá tem um estagiário também. Ó. Quem foi fazer colégio técnico ou estudar para não precisar ser peão? Levanta a mão. É isso, né? É isso. Nós vamos ter que conversar depois. Karina, eu vou ter que ir lá falar com essa galera. Pessoal, criou-se um rótulo sobre o peão, que o peão é o cara que não deu certo em nada. Nós precisamos tirar esse rótulo. E aí existe muita gente fazendo um desserviço em cima disso. Botando na cabeça da galera, tu não precisa passar por isso realmente, por humilhação, tu não precisa passar. Mas precisa gente em todas as áreas. E hoje em dia eu vou dizer para vocês, eu tenho bons veterinários, vou falar da minha classe, eu tenho bons veterinários para indicar para vocês. Eu não tenho nenhum peão bom sobrando hoje para indicar para vocês. Ser peão não é o que sobra, hoje é o que falta. E a gente precisa mudar esse rótulo. Mudança de comportamento. A geração nova pensa diferente. Pensa diferente. É mais rápido, tem acesso à informação, é tudo muito mais ligeiro. A geração nova não vai trabalhar igual trabalhava a geração antiga. A geração antiga precisava daquela segurança. Hoje em dia a galera não precisa mais de segurança. Tem seguro-desemprego, tem bolsa, não sei o quê, tá faltando peão, tipo bicho, então eu saio daqui e eu me emprego. O cara já tá cuidando do fazendeiro do lado, tem uma vaga no Ciclano ali, e ele paga 500 pila a mais e aqui estão me ralhando, eu vou deitar o cabelo. É isso que acontece. Então, mudou. Existe uma coisa chamada anomia, que está sendo um problema muito grande, é um desserviço que a sociedade está fazendo com a gurizada, que é a perda da capacidade de cumprir processos e regras. Isso está gritante. O pessoal não cumpre mais regra. E para te conseguir que eles cumpram, tem que ser exercida uma liderança. Liderança basicamente é a capacidade de fazer as pessoas quererem fazer o que tem que ser feito. Então não é tu botar goela abaixo, porque goela abaixo não funciona nem doma mais. Hoje em dia ninguém doma cavalo goela abaixo. Porque tu sabe que um cavalo domado goela abaixo, o pessoal que é de fora aí, sabe que o cavalo domado na doma gaúcha, que foi domado apanhando, o dia que ele puder, ele vai ter consumido em cima dele. Se puder te matar, ele vai te matar. Mas o cavalo que entendeu o processo, que foi respeitado o tempo dele, tu ganha ele e ele é teu companheiro. É aquele cavalo que tu leva uma rodada, ele para e fica te cheirando. Né? Porque precisa essa troca.
Vamos adiante que meu tempo é curto. Principais erros que eu vejo serem cometidos. O primeiro deles é contratar no desespero, já falei. A planta está morrendo no pé e eu preciso de um cara hoje, né? Pega lá. O segundo erro, falta de integração. Vamos lá. Contratar no desespero, né? Hoje em dia se fala em recrutamento e seleção nas empresas. Claro que para chegar dentro da fazenda não vai chegar para o peão falando em recrutamento e seleção, que ele não vai saber o que é. Mas o recrutamento e seleção no rural hoje está assim, né? Tem o Cine Rural, que é aqui depois do muro da Fena Rosa tem um aqui, né? Que é normalmente essas comunidades de subúrbio onde tem gente parada. Aí tu para a caminhonete e faz o teu recrutamento. Preciso de gente para trabalhar lá fora. Alguém quer ir? 3 levantam a mão. Recrutei. 3. Dos 3 eu tenho que selecionar. Aí vem a seleção, né? Um tá com cheiro de maconha, o outro é tatuado na cara, vai o outro. Recrutamento feito, seleção feita. Botei o cara dentro da caminhonete, levei para fora, cheguei lá, eu vou fazer a integração. Quem tá me esperando? Seu Adão. Seu Adão já olha e diz assim, bem, outro que não sabe nem o que veio fazer aqui. O cara olha e diz assim, eu vou ficar com esse velho ignorante, facilita, amanhã eu tô indo embora. Aí tu faz a integração, abre a porta, bota o cara para fora da caminhonete, seu Adão, trouxe um guri para lhe ajudar. Subo na caminhonete e vou embora. Integrei. Então, todos os passos cumpridos bem certinho, né? Recrutamento, seleção, integração, tudo certo. É assim que é feito. Precisa fazer com avaliação psicológica e não sei o quê? Num primeiro momento, não. Talvez nem depois. Mas não pode ser assim. Assim não vai funcionar. Não vai funcionar. Esqueçam que não vai. Falta de alinhamento. Esses caras não sabem o que tem que fazer. Eu não tenho uma rotina definida. Eu preciso um drive do Google para esses caras saberem, entender, poder acessar. Para ver. Não vai funcionar também. Mas eu preciso aquele quadro verde com giz amarelo de borracharia, sabe? Aquele funciona. O que nós vamos fazer essa semana? Até que dia nós temos para fazer isso aqui? O que é papel de cada um, cargo? O que o capataz da propriedade de vocês faz? O que vocês combinaram com ele que ele vai fazer diferente do peão? Tem essa definição? Não. Normalmente não. Normalmente o capataz é o peão que eu confio. Essa é a definição de capataz. Qual que é o cargo dele? Não sei. Ele precisa exercer uma liderança, ele precisa integrar os caras que chegam. Ele sabe disso? Nem ele sabe que é papel dele fazer isso. Então, complica mais, né? Falta de alinhamento, cada um saber o que faz lá. Ordens mal explicadas e falta de processo. Então, já falei, né? Precisa ter um processo. E o processo está onde? Dentro da cabeça de quem? Do seu Adão. Está bem guardadinho dentro da cabeça do seu Adão. Se o seu Adão for embora, o processo vai todo junto. E o seu Adão acha que passa por osmose para os caras que chegam o processo. Daí o seu Adão diz, pega uma égua e vai curar os terneiros na invernada tal. O cara não sabe onde é que é a invernada tal. Não sabe qual é a égua que é bem mansa. Não sabe nem andar a cavalo direito, porque foi feito um recrutamento de qualquer jeito. Então, complica tudo, né? Falta de ordem bem explicada e de processo. Cultura baseada só em cobrança, porque daí vem a loucuragem, né? Aí a cobrança pega aparelho. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que eu vi. Eu vi esse exemplo lá em Itaqui. Chegou um rapaz formado no colégio técnico para trabalhar de peão campeiro. Como encilhar de manhã, o guri botou, para quem conhece encilha, o guri botou a carona abaixo do xergão. Seria o contrário. O capataz me olhou como quem diz, bah. Foi lá e ensinou o rapaz a encilhar. Foi contratado para peão campeiro. Ensinou o rapaz a encilhar. Passou 15 dias o guri na fazenda, chegou o gerente, que era o meu orientador de estágio, e disse, seu Gegé, e aí, como é que tá o guri? O velho respondeu com essas palavras. É um vulto aí na minha volta, né? Aí diz ele, tá, mas pelo menos tá lhe ajudando um pouco. Na verdade tá me atrapalhando, eu tenho que cuidar do serviço dele e o meu. Né? Vou encurtar. Um mês depois o guri saiu de atestado, não ajudou em nada na fazenda, e pegou um atestado, foi curar uma bicheira, uma vaca apertou ele, quebrou 3 costelas. Quanto custa isso para a fazenda? Capataz técnico e sem liderança. Então já falamos sobre isso. E um dono centralizador, que é o cara que chega lá no final e diz assim, e por que não fizeram o combinado? Porque ninguém sabia para que lado corria, quem sabe? Ninguém definiu como seria, prioridades, né? O que fazer de diferente, pessoal? Vamos dar uma corridinha aqui porque o meu tempo está acabando.
Cultura intencional, primeira coisa. Cultura é o jeito que a propriedade funciona. Quem que é produtor rural aqui? Quem que tem propriedade? Vocês têm uma cultura definida da propriedade de vocês? Tem. Alguém diz que tem. Na verdade, todos têm. A outra pergunta é quem estruturou essa cultura. Se não foi vocês, se vocês não sabiam que tinha, não foi vocês que estruturaram. Possivelmente, se ele mora lá, o seu Adão estruturou essa cultura. Então as coisas funcionam do jeito que o seu Adão dita, né? E a gente precisa ter o que eu aceito, o que eu não aceito, como é que a gente faz isso, como é que a gente faz aquilo, não o processo, mas aquilo que é sempre igual, aquilo que quando chega alguém de fora, os outros dizem assim, isso aqui dentro não vai funcionar, fulano, não adianta tu fazer. E não é por medo do patrão, é porque ele sabe que o fundamento da propriedade é esse. Alinhamento de expectativa. Nós precisamos ter uma expectativa para esses caras. Daqui a pouco o cara acha que vai crescer e vai ganhar 10 mil com vocês, e vocês não têm como chegar nesse valor para ele. Então tem que ficar muito claro, desde dinheiro quanto a trabalho. O que eu preciso que ele me entregue? Daqui a pouco ele acha que ele está dando melhor, eu não disse para ele o que seria o melhor. Ele acha que está me entregando melhor, eu acho que está horrível. E está todo mundo achando ruim. E aí é óbvio que não vai durar essa relação. Comunicação simples e clara, isso aqui é óbvio. É que nem eu disse, não adianta a gente ter um drive do Google para o cara que mal sabe ligar para a mulher para saber como é que está a família. Liderança presente, rotina organizada, isso tem que ficar muito bem definido. Quem é o líder direto dos funcionários da operação? Quem é o líder direto? Vocês têm um líder lá dentro da propriedade? Se não tem um líder, o líder é vocês. Vocês estão presentes? Ou vocês vão a cada 15 dias e dizem assim, mas tal coisa não foi feita. Aí ele tem uma lista para dizer para você do que foi feito. Só não era a prioridade que vocês queriam, mas vocês não disseram para ele qual era a prioridade. Ou disseram de dentro da caminhonete, baixa o vidro e grita. Quando der, faz tal coisa. Aí eu chego lá e a primeira coisa que eu pergunto, não deu. Né? Contratação e integração organizadas. Então, que nem eu falei, não vai ser algo mirabolante, mas precisa ter uma ordem para contratar. Antecipa o movimento. A próxima geração não vai permanecer onde não existe organização, respeito e propósito. Esqueçam. Esse QR Code aqui dá no meu WhatsApp. Se alguém quiser conversar sobre isso, a gente está fazendo um trabalho sobre isso, sobre gestão de pessoas, tentando ajudar propriedades a organizar isso de uma maneira simples, fácil e clara, para que a equipe consiga comprar essa ideia. Então, se quiserem, escaneiem o QR Code e a gente pode conversar. E sábado a gente vai falar mais sobre isso. Aí a gente vai esmiuçar um pouco mais o tema, entrar mais em comunicação, em liderança, em cultura. Vamos falar um pouco mais esmiuçado num dia de campo que vai ter aqui no CTG José Bonifácio, que é da Casa dos Rolamentos em parceria com a Rudan. E a gente vai estar falando sobre o mesmo tema, um pouco mais esmiuçado. Ali tem um QR Code também que entra num grupo de WhatsApp, que é do pessoal que está organizando lá esse evento. Eu acho que vai estar bem legal, tá? Depois tem a demonstração da Rudan, tem uma fala da Rudan sobre os produtos deles, né? Sobre agrotecnologia. E nós estaremos lá falando do mesmo tema. Tá? O meu tempo era curto, foi bem atropelado, mas eu agradeço a atenção de vocês, espero ter agregado em alguma coisa. Muito obrigado.